anda a comunicação do teatro com o seu espectador? Essas questões me intrigavam muito. E no meio dessa disciplina de pesquisa de marketing, eu decidi fazer uma pesquisa para traçar o perfil do espectador de teatro na cidade de Fortaleza. Eu entrevistei 306 espectadores no período de outubro de 2017 até fevereiro de 2018. E eu utilizei um questionário estruturado e eu entrevistei foram em 11 teatros na cidade, que é o Teatro Cuca Mudubim, o Cuca Barra, o Teatro Universitário, o Emiliano Queiroz, o José de Alencar, o Carlos Câmara, o Centro Cultural Banco do Nordeste, o Teatro do Dragão do Mal, o Porto Iracema. Acho que foram esses, né? Na minha memória. São todos nomes que a gente faz, Isso. né? Legal saber que a gente aqui no Ceará tem todos teatros, né, em Fortaleza. Nós temos mais de 20 teatros, mas isso é uma coisa que eu vou falar já já. E eu pensei nessa perspectiva de ver como anda a circulação desses espectadores nesses teatros, né? E os meus maiores questionamentos quando eu me propus a fazer essa pesquisa é saber a comunicação. Era meu principal ponto. E assim, dos dados que eu identifiquei, um dos maiores índices que eu perguntei ao espectador qual o canal de comunicação que ele utilizou para ter acesso à informação daquele teatro que ele foi. E o maior índice foi o boca a boca. Mais de 50% das pessoas tiveram informação dos espetáculos de teatro que aconteceram através do boca a boca. Em segundo lugar, são os sites e páginas da web. E em terceiro lugar, os cartazes e os panfletos. Esse canal de comunicação, que é o boca a boca, é um canal centenário, né? Talvez o maior canal de comunicação que já existiu, é o boca a boca. E isso me deixou assim curioso, porque para que eu, espectador, tenha acesso a uma informação do teatro, eu tenho que ter no mínimo uma pessoa que circule nessa área, um amigo que trabalhe nessa área. Ou seja, se não tiver nenhuma dessas conexões, talvez eu não veja uma peça de teatro. Talvez eu não assista uma peça de teatro. Né? E, em segundo lugar, veio os sites e páginas da web. É curioso porque o teatro, ele até, assim, foi preciso uma pandemia para que essa ferida na nossa comunicação pela internet fique exposta. Porque a nossa comunicação virtual, digital, era precária. Bastante. Né? Nesse processo de pesquisa, eu sempre olhava as programações pela internet. E, de fato, é uma programação muito pulverizada. Sabe? A gente não tem canais de comunicação concreto. Nesse processo de investigação, de estudar os canais de comunicação na internet, eu e meu companheiro, que é o Márcio de Antonino, nós criamos o canal de comunicação Periféricas. Ele está aberto até hoje. Que é um canal de comunicação onde a gente divulga informações exclusivamente pela internet. Programação de teatro, críticas sobre teatro, informações sobre grupos, atores. O nosso objetivo nisso era estudar a comunicação pela internet. A gente percebeu que até o ano de 2019 para 2020 era uma comunicação precária. Para você ter acesso ao Centro Cultural, ao Teatro Universitário, para você ter acesso à informação do Teatro Universitário, você tinha que entrar no site da UFC, e lá no site da UFC procurar o núcleo do TJA, do TU. Né? Isso. E quando você chegar lá, a programação é de 2015, 2014, ou seja, atualizada. Isso. Nossa programação pela internet era pulverizada e desatualizada. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo, porque 49% da população do nosso Ceará não tem acesso à internet. E isso é um dado considerável. E os que têm acesso à internet têm que lidar com a falta de informação, sabe? Assim, a informação era lançada, mas ela não é transformada em comunicação, sabe? O cartaz e o panfleto é uma questão a ser lidada, porque tem muitas pessoas que levantam essa questão da limpeza urbana e não praticam mais essa ideia. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que muitas igrejas pregam,
que é a comunicação em porta de supermercado, de terminais de ônibus, de shopping. O que eles fazem? É uma panfletagem bem moderna, bem contemporânea. Eles não só distribuem os panfletos, como eles conversam, eles dialogam, entende? E isso também é uma forma de panfletagem, mas é uma panfletagem com o boca a boca, entende? Então isso são propostas de comunicação que o teatro contemporâneo, entende? Não é só a entrega de um panfleto. Eu vou lhe integrar o panfleto, eu vou lhe convidar para ver meu trabalho, porque eu trabalho junto com aquele trabalho, entende? Isso é um contato mais direto, mais pessoal. Teve um outro dado que também me chamou a atenção, é sobre a localização dos teatros. Uma pergunta que eu fiz aos espectadores era o meio de transporte que ele utilizou para chegar até o teatro. E o maior canal de transporte que eles utilizaram foi o carro, né, o transporte próprio. Mas se a gente levar em consideração, são poucos os teatros que oferecem um estacionamento adequado, com segurança, entende? E isso é questionado, entende? Isso é questionado. Se o maior transporte que eu utilizei é o